O que acontece? Eu vim falar para vocês hoje de um assunto que eu venho falando já há mais ou menos 5, 6 anos no Brasil. As coisas têm tido uma evolução muito forte nesse ponto, e vamos ver se vocês concordam comigo com o que vem acontecendo. O que seria a informatização fiscal? O uso da tecnologia atrelado aos meios de fiscalização, né? Então, eu estudo direito tributário já há muitos anos, eu trabalho muito com planejamento e consultoria tributária. No entanto, há mais ou menos 4 ou 5 anos atrás, a gente vem mudando muito a estratégia de planejamento, de consultoria, de estruturação das empresas, de forma a não usar qualquer tipo de artifício que não seja o mero e puro, simples pagamento do tributo, dentro da mais clara e estrita legalidade tributária. Por quê? Porque estão sendo criados alguns mecanismos de tecnologia dentro do fisco, mecanismos esses que vocês devem imaginar que já existem nas empresas há muito tempo, que vão sendo uma espécie de banco de dados de informações para o fisco. Certo? Então, o que aconteceu ao longo dos anos? O fisco vem criando alguns mecanismos, e vocês já estão diante deles, que são o radar, o Sintegra, a nota fiscal eletrônica recentemente criada. Existem alguns mecanismos de tecnologia que a gente usa no dia a dia e que a gente nem percebe que está usando e que está passando informação para o fisco, tais como cartão de crédito, cartão de débito, utilização de um imposto que incide na movimentação financeira, que é a CPMF. Uma série de coisas vem acontecendo e talvez a gente não esteja se dando conta do qual é o aparato que está sendo criado a partir disso. Alguém aqui, por exemplo, já foi pego num supermercado, no momento de pagar a compra, ou não só no supermercado agora, mas em quase todos os lugares, nota fiscal eletrônica, aliás, CPF na nota? Sim ou não? Cartão de débito ou crédito? Você ou paga com cartão de débito ou com cartão de crédito, ou ainda por cima pede o CPF na nota. E que tem que ser. Para o futuro do país, isso tem que acontecer mesmo. A gente tem que pedir nota fiscal de tudo. No entanto, será que nós, pessoas físicas, estamos preparados para o que vem a partir daí? E o que vem a partir daí? O que na verdade, o fisco vem fazendo com esses dados e com essas informações que ele vem colhendo já há mais de 10, 15 anos? Para explicar isso, eu vou falar um pouco do que aconteceu com a antiga CPMF, para que a gente possa entender qual é a melhor forma de gerir o risco daqui para frente. Tá certo? E, na sequência, eu vou explicar os mecanismos atuais de tecnologia, principalmente a nota fiscal eletrônica, o SPED contábil, o SPED fiscal, e qual vai ser o impacto disso daqui para frente. Como que a gente pode se proteger desse tipo de situação. Ou o que a gente pode fazer hoje para evitar um desgaste futuro. Porque, lembrem-se, quando a gente fala em tributo, a gente tem sempre que lembrar que o fisco pode, hoje, me autuar o fato que eu realizei 5 anos atrás. Não é verdade? Então, ok. Então, se eu estou no dia 5 de maio de 2011 e eu estou realizando um fato gerador de tributo hoje, ele vai poder ser fiscalizado quando? Aqui no dia, no mínimo, até no dia 5 de 5 de 2016, certo? Maravilha. Se ele vai ser fiscalizado no dia 5 de 5 de 2016, eu, Fabiana, tributarista, que fico estudando todas as leis do direito tributário, possíveis e imaginárias, por mais que eu queira estudar todas, eu vou conseguir estudar quais? As que existem hoje, né? Porque as que existem amanhã eu não tenho como estudar ainda, não é verdade? E eu vou estudar quais os mecanismos de tecnologia, os que também existem hoje. Porque aqueles que vão existir em 2016, eu também não tenho nenhum controle. Não sei o que vai acontecer. Agora, o que eu também posso fazer é estudar o que o fisco está fazendo hoje, para poder prever o que vai acontecer lá. E eu vejo que ele está se movimentando no sentido de pegar dados de informações de todos os lados. Né? Então, a gente tem cartão de débito e crédito, CPF na nota fiscal, a nota fiscal eletrônica que vem agora, o SPED contábil, o SPED fiscal, o radar, o Sintegra, uma série de mecanismos de tecnologia. Todos eles meio
desconectados, por enquanto. Se eu fizer um esforço pouco, não preciso nem me esforçar muito, eu posso chegar a uma pequena conclusão que deve existir uma equipe grande de tecnologia no Ministério da Fazenda tentando interligar tudo isso. Não é verdade? Se isso fosse uma empresa, isso não estaria acontecendo? Não seria esse o objetivo final do fisco, arrecadar mais? Será que, ao invés de criar novos impostos, ele poderia simplesmente tentar arrecadar o que ele já tem direito mesmo? E será que, se ele resolver fazer isso, ele consegue? Será que, de repente, se ele resolver só arrecadar mais, a gente consegue se livrar de uma autuação vinda com prova tecnológica? Gente, não tem nada mais desesperador do mundo do que você receber um cliente no escritório com uma intimação, uma notificação oriunda de uma prova tecnológica. A prova é tão perfeita, a intimação tem tantos detalhes, que você não consegue nem imaginar por onde começa a defesa. E você não sabe nem o que falar para o cliente naquele super minuto, né? Porque eu gosto de aterrorizar agora, porque ainda dá tempo de a gente falar e fazer alguma coisa. Mas na hora que a pessoa já está sendo objeto daquilo, se você falar o que precisa falar mesmo, ela tem um infarte. Então, o que acontece? Hoje, a regra é prevenção. Prevenção de todos os níveis. Então, eu digo que hoje o empresário inteligente é aquele que efetivamente paga todos os seus impostos. Claro que ele pode estudar em uma forma de estruturações societárias para que a carga tributária daquela atividade dele seja a menor possível, dentro de tudo que a lei permite. Não vou perder nenhuma opção do que a lei permite. Mas se eu cheguei no máximo do que a lei permite, é aquilo que eu vou pagar e pronto. Ah, Fabiana, mas a minha empresa não dá lucro se eu for pagar os impostos. Então, fecha. Nossa, mas que crueldade é essa? Como assim fecha a empresa? Fecha mesmo. Porque se você deixa ela aberta e você está usando o gap do imposto para poder ter lucro, você não tem lucro. E pior ainda, você vai ter uma autuação online daqui a pouquinho. Então, vamos entender, para que a gente tenha uma noção desse problema, como que aconteceu na CPMF, que é um caso já verídico, para a gente ver o que vai acontecer agora com esses mecanismos de tecnologia que a gente vem utilizando atualmente. A CPMF foi criada em 1996, por uma lei que, na época, só foi aprovada porque o Brasil estava num momento histórico que precisava de um determinado empréstimo do FMI. E que só seria liberado esse empréstimo se fosse aprovada a tal CPMF, porque garantiria que o Brasil teria receita para pagar aquele determinado empréstimo. Pois bem, então era uma pressão política muito forte e, ao mesmo tempo, os congressistas não querendo aprovar a CPMF, porque se aprovasse um imposto, uma contribuição que incidisse sobre movimentação financeira, automaticamente seria quebrado o sigilo bancário do cidadão. Então, eu nem preciso falar para vocês, todos aqui advogados, quantos direitos e garantias fundamentais uma violação de sigilo bancário causa. Todos, praticamente. Né? Viola direito à intimidade, privacidade, a inviolabilidade dos dados, todos eles previstos no artigo 5º máximo da Constituição Federal. Então, ele viola todos. Mas a lei foi aprovada, em 96, com um artigo que dizia proteger estes princípios todos. E esse artigo dizia o seguinte: fica proibida a utilização dos dados arrecadados com a CPMF para a fiscalização de todos e quaisquer tributos. Então, se fica proibido, ia ter uma determinada contribuição que ia incidir, ia quebrar meu sigilo bancário, mas aquilo não geraria nenhum tipo de efeito, porque não poderia ser utilizado para nada, porque a própria lei proibia. E eu também nem preciso falar para vocês que uma lei que proíbe, proíbe, né? Proibiu, ela tem um comando legal de proibição, que é completamente diferente de um comando legal de permissão. É o oposto, não é verdade? Que para o direito também isso me protege, e a gente tem lá o princípio da segurança jurídica máximo, que eu tenho certeza absoluta de que nada vai acontecer com isso, não é verdade? A lei proibiu, então eu estou garantido. Me falem aqui qual de vocês tem contabilização de pessoa física. Livro, caixa de entrada e saída. Planilha de entrada e saída. Tudo que você recebeu, menos tudo que você gastou. Quem tem? Ah, parabéns. Nós não temos. Sabe por que nós não temos? Porque nós não somos obrigados. Não existe contabilização de pessoa física. Existe de jurídica. Então, a empresa tem que relacionar tudo que ela
que ela recebe, menos tudo que ela paga, até para apurar o imposto de renda. As que apuram pelo lucro real, porque as que apuram pelo lucro presumido também nem precisam. As que estão no Simples, então, também esquece. O que acontece? Se um dia eu recebo fiscalização ou autuação e perguntam para mim, Fabiana, que valor é esse movimentado na sua conta em 2006? Eu vou ter que procurar a tal da minha planilha ou meu livro de 2006 para achar. Quem vai achar aqui? Ninguém, né? Ok, então, feita essa ressalva, voltamos para a CPMF. Começaram, então, a cobrar a CPMF em 1996. Todo mundo tranquilo com relação à quebra do sigilo bancário, ok? Ok. Maravilha. Passaram-se 5 anos, o fisco foi arrecadando informações, né, dessas pessoas que pagavam CPMF. E os fiscais, eles começaram a ficar muito bravos, porque eles viam uma discrepância muito grande entre o valor de arrecadação da CPMF com o valor que a pessoa declarava de renda, no imposto de renda. Porque no Brasil, a pessoa se declarava isenta e ficava tranquila quanto ao valor que ela movimentava na conta. Aquilo lá era indiscutível. Então, alguns empresários, algumas pessoas físicas chegaram a movimentar 6, 7, 8, 10 milhões de reais na conta de pessoa física e se declaravam com uma renda de 500 mil, de 200 mil, de 300 mil, alguns isentos, tá? Na categoria isento do imposto de renda. Perfeito? E aí, quando chegou em 2001, exatos 5 anos após a tal da publicação da lei da CPMF, veio uma nova lei. E essa lei tem 2 artigos só. E olha o texto desses brilhantes 2 artigos. A partir de agora, fica permitida a utilização dos dados de arrecadação da CPMF para a fiscalização de todos e quaisquer tributos, inclusive a CPMF. Esta lei terá efeitos retroativos para os últimos 5 anos para fins de constituição do crédito tributário. Ou seja, ela volta no fato de 1996. Fabiana, princípio da irretroatividade tributária, claro, né? Não, o cliente chegou no meu escritório com aquele olho assim, ó. Estão me pedindo os extratos bancários dos últimos 5 anos, doutora. Então, assim, mas estão loucos, né? Ah, a Fazenda pirou. De onde que ela vai tirar a possibilidade de te fazer entregar esses extratos bancários? Imagina, isso aqui viola os artigos tais da Constituição Federal. Os princípios tais. Fica tranquilo, o senhor pode voltar para casa e dormir, porque ninguém vai tomar seus extratos bancários, tampouco de atuar com isso, porque, imagina, existe aqui uma segurança jurídica e tal. Primeiro impacto meu. Vamos lá, propusemos várias ações liminares para evitar de entregar os extratos, para evitar que fosse autuado a partir daqueles extratos, etc. E tal. Que, de fato, não pode haver quebra de sigilo bancário por parte da autoridade administrativa. Somente o judiciário poderia autorizar uma quebra de sigilo bancário. Óbvio. Maravilha. Mas, o que eu me esqueci, ou não me esqueci, mas não me atentei até os fatos naquela época, que já havia, com aqueles dados, o indício de crime. Qual foi o próximo passo da Fazenda, quando eu bati na tecla que só o judiciário podia quebrar sigilo de dados bancários? Pediu a quebra para o judiciário, mediante indício de crime. E aí? Olha, Excelência, ela movimentou, ela pagou de CPMF, essa pessoa pagou de CPMF 350 mil reais no ano de 96. E está se dizendo isento do imposto de renda. Se eu fizer uma regra de 3 simples aqui, eu vou chegar a 3,5 milhões de movimentação na conta bancária. Do que se trata esse dinheiro? O empresário vai conseguir explicar? Não, não vai conseguir explicar. E se ele não consegue explicar, o que acontece? Esse dinheiro é arbitrado como lucro. Então, vamos supor, só para vocês entenderem, que ele tenha movimentado R$1 milhão na conta bancária dele, pessoa física, e tenha se declarado isento. Vem a Fazenda, pede os extratos bancários, você briga, tenta não entregar, não entrego. Vem o judiciário e fala, não, tem que entregar de fato porque tem indício de crime. Aí você vai e entrega. Aí ele pede para você explicar de onde veio esse dinheiro. Você não sabe explicar, claro, porque senão você teria, né? Ou sabe, é um dinheiro, ele está aqui, tem origem, mas de fato não paguei imposto.
você vai ser o quê? Autuado, fechado. Isso daí é o mínimo, né? Como funciona essa autuação? Aquele R$1 milhão é arbitrado como lucro, então aquilo vira base de cálculo do imposto de renda da pessoa física e se paga, então, 27,5% de imposto, que está ali, R$275 mil. Mais a multa, porque como foi a Fazenda que descobriu, a multa é a mais alta possível, que é R$150 mil. Desculpa, R$410 mil no caso ali, mais os juros, que eu coloquei um valor hipotético de juros de 250. A gente chega a um valor de 935 mil, o que representa 93% do valor que ele sonegou, só de autuação fiscal. Segundo passo, a Fazenda vai ficar contente somente com isso? Não, porque se isso foi gerado a partir do indício de crime, existe um crime ali por trás, né? Que, logicamente, no final do auto de infração virá a favor remeter as informações para o Ministério Público Federal para devidas providências. E ele, de fato, o faz. Né? Como? Iniciando todo um processo penal. E todo esse processo penal pode gerar o quê? Uma pena de 2 a 5 vezes o valor do tributo devido. Mais uma pena pecuniária de 6 meses a 2 anos de reclusão. Ah, Fabiana, mas é réu primário, né? Isso não, você sabe, né? Como funciona no direito penal. Ele pode pagar e tal, pode parcelar. Pode, verdade, pode mesmo. Então, se ele pagar, ele está tranquilo quanto à parte penal. Mas e se, por acaso, ele não tiver mais aquele dinheiro para pagar? Né? Ok. E tem mais. A Fazenda, já imaginando isso, porque ela está ficando esperta, né? Ela faz o seguinte, ela primeiro manda que ele preste esclarecimento sobre o ano de 1996. Ele se mata e tal, esperneia. Mas, para essas informações, é autuado, começa o processo penal do ano de 1996. Aí ela dá um tempinho, 1 ano e meio depois, 1 ano e pouco depois, ela vem e pede, favor, prestar esclarecimentos dos anos de 97, 98, 99, 2000 e 2001. E aí ela vai e faz a segunda autuação. E dali para frente, vai continuando. Então, se isso chegar a ser um processo penal, e ele chegar ao final antes do primeiro, o segundo já não tem mais a primariedade. E aí temos um problema um pouquinho maior. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o empresário ele até topa administrar risco de pagamento de auto de infração, ou administrar auto de infração tributário, mas crime ele não quer saber. Certo? E essa situação ela vai gerar um risco de crime muito alto. Tem um outro detalhe que a gente acabou não falando, mas que é muito importante, que é o seguinte. Fabiana, mas e por que é que deixaram com que a lei de 2001 retroagisse para o ano de 1996? Né? Porque existe o princípio da retroatividade das normas tributárias, que é muito parecido com o princípio da retroatividade do direito penal, que vem para proteger o contribuinte. Eu não posso ter norma ou lei tributária que venha retroagir para prejudicar o contribuinte. Nesse caso, prejudicou diretamente. Que absurdo é esse? Sem falar que um proibia e a outra permitia. Então, não vou nem falar a minha indignação com o fato ao olhar o Código Tributário Nacional, em seu artigo 166, e me relembrar que existe um artigo lá, que, por mais que viole alguns princípios constitucionais tributários, está válido, vigente e eficaz no CTN, que diz o seguinte: quando for publicada uma lei que vier a alterar mecanismos de fiscalização de tributos, esta lei poderá ter efeitos retroativos para fins de constituir o crédito tributário, podendo retroagir, então, para os últimos 5 anos. Então, eu perco aquela super força do princípio da retroatividade. Claro que eu posso discutir? Posso. Mas eu perdi a força porque eu tenho um artigo no CTN que diz se a lei vier para alterar um mecanismo de fiscalização, ela pode retroagir. Poxa, então acabou a minha segurança jurídica, né? Porque se vier uma lei, então eu estou aqui em 2011, veio uma lei em 2016 e disse o seguinte: a partir de agora, todo esse mecanismo de tecnologia que está sendo criado para filtrar todos os dados poderá retroagir em 2011 e tudo isso daqui que a gente nem imaginava que poderia acontecer e pode ser autuado a partir de agora, eu perdi o controle sobre a gestão do risco. Não dá mais para eu falar para o empresário, olha, isso dá para fazer que está tranquilo, porque a tecnologia hoje pega até isso, pega aquilo. Não dá, não tenho mais controle sobre isso. Portanto, para gerir o risco, eu preciso entrar
na mais correta e absoluta idoneidade no pagamento de tributos. Certo? E, de fato, analisar se a minha operação é lucrativa ou não, pagando todos os tributos. E se eu não for lucrativa pagando todos os tributos, ou pelo menos a essência ali do tributo, ICMS, IPI, PIS, COFINS, o mínimo, né? Eu tenho que reanalisar a minha empresa e ver se de fato compensa, porque eu estou criando um passivo oculto explosivo. Né? Há mais ou menos uns 2 anos atrás, quando eu fui dar essa palestra num curso de pós-graduação, tinha na plateia um agente da Receita Federal, que já está há 25 anos na Receita Federal, e quando eu comecei a falar sobre isso, ele tomou a palestra de mim. Porque ele começou a falar, claro, algumas coisas, e ninguém mais queria saber as minhas hipóteses, queriam saber a realidade, porque ele sabia qual era. Né? E aí ele começou a citar todos os exemplos, e eu fiquei passada. Então, qual é o projeto da Receita? O projeto da Receita é, em no máximo 2, 3 anos, fazer com que o imposto de renda da pessoa física, que hoje a gente encaminha informações para eles e decide quanto vai pagar ou não ali, por todas as informações, venha como veio do IPTU, através do lançamento de ofício. Você receberá um carnezinho, que de repente não é mais papel, algo, né, eletrônico, que diz lá todas as suas rendas, como foi, que aconteceu, tudo direitinho, quanto você tem que pagar. Certo? Eles já vão tentar fazer a sua própria apuração de imposto de renda. Mas como eles vão fazer isso? Através desses mecanismos de tecnologia que eles estão filtrando aqui. Certo? Então, esse segundo quadro aqui, a gente vai falar um pouquinho só de como volta qual é o prazo de prescrição e decadência no direito tributário, até para a gente saber que existem interpretações hoje no direito tributário que permitem que o fisco nos autue pelos últimos 10 anos. Se eu analisar o direito tributário num contexto mais amplo, que eu não vou me adentrar nesse ponto agora, porque é um ponto complexo, eu tenho um prazo mínimo de decadência que é de 5 anos. Então, o fisco pode me autuar pelos últimos 5 anos. Mas existem interpretações dos prazos de prescrição e decadência, que são vários, que eu posso chegar a uma interpretação que me leve aos últimos 10 anos. Então, dependendo de como ele me autua, ele pode chegar aos últimos 10. Assim sendo, para gerir o risco hoje, eu preciso pensar que em 2011, o fato que eu estou realizando hoje poderá ser identificado por uma tecnologia de 2021 e que este fato poderá ser autuado lá, naquela época. E só para fazer aquele parênteses, né? 5 anos, ou 3 anos, ou 2 anos antes de surgir a internet, alguém poderia imaginar que algo desta natureza fosse aparecer? Jamais. Então, com tecnologia é um assunto que eu amo, mas, ao mesmo tempo, não gosto de brincar. Então, eu sei quero imaginar que eu não tenho nem noção de onde possa chegar de fato. Certo? E, assim sendo, eu desfoco do direito tributário arriscado, tiro os meus empresários, os meus clientes empresários, de qualquer tipo de possibilidade de pensar em risco. Não, meu querido, olha, não vale a pena. Entendeu? Vamos para a realidade. A realidade hoje, nua e crua, é esta. Não tem outra. Estão chegando milhões e milhões de empresas e de dinheiro estrangeiro aqui no país. Essas pessoas não gostam de correr risco. Essas empresas vão chegar para competir forte com você. Então, você até vai aguentar um tempo. Mas só que eles têm capital, eles vão fazer tudo direitinho, eles vão ficar todos corretos e vocês vão quebrar. Porque daqui a 5 anos, ok, vocês estão economizando imposto, estão sonegando imposto, mas eles não estão. E eles estão se mantendo ali com um preço mais caro, perdendo um pouco de mercado para vocês, mas eles estão se mantendo. Quando você começar a receber as suas autuações, você começa a quebrar e eles começam a ficar. Então, não é isso que eu quero para o país. O que eu quero para o país é que as empresas brasileiras cresçam, mas, para isso, precisa mudar a cultura do empresário brasileiro. Do pequeno, do micro, do médio e do grande empresário. Porque existem grandes empresas que pensam erroneamente hoje em dia. Não é uma nem 2 vezes que eu me deparo com um empresário que me diz o seguinte, vou dar um exemplo só. Fabiana, aqui na minha empresa tudo certinho, pago todos os impostos. Primeiros 10 minutos de reunião. Primeira 1 hora de reunião. Não,
25% eu tenho de informalidade. 25%, então tá, o senhor está com 75% oficial e 25% informal. Então, você tem uma margem de risco de 25% do seu faturamento. Tenho. Vamos lidar com essa realidade. 3 horas de reunião. Eu chego à seguinte conclusão. Uma empresa que fatura 100 milhões de reais mês tem contabilizado 25 milhões e não contabilizado 75 milhões. Só para vocês entenderem. Eu viro para a pessoa e pergunto o seguinte. Poxa, eu vou aprender com esse empresário onde se coloca 75 milhões sem risco, né? Porque que só posso. Não tem... Algo que eu... Assim, sempre eu acho que eu vou aprender com o cliente. E com isso eu tinha certeza que eu ia aprender algo muito especial. Onde será que ele coloca 75, né? Porque não é 75 cruzeiros reais. É milhões. Então, me conta. Onde o senhor pôs até para poder lhe ajudar? Eu pus numa conta bancária, claro. Então, assim, Cayman, Ilhas Virgens, Uruguai, Panamá. Onde será que está isso? Meu Deus do céu. Dai-me. Não, eu pus aqui no Brasil mesmo. Claro, não imagina que eu vou montar uma offshore. Estou assim, claro que não. Então, graças a Deus. No seu nome, pessoa física, de jeito nenhum, a senhora está louca? Aonde Jesus Cristo? Será que ele montou uma outra empresa? Ele está escondendo? Não, eu montei uma outra conta para a empresa. Abri uma nova conta. Estou assim, tá. Uma nova conta. Mas no nome da sua empresa? Claro, mas no outro banco. Estou assim, bom. Está entendido. Gente, pelo amor de Deus, é uma pessoa que fatura 100 milhões de reais. Não é que a pessoa é inteligente, é muito inteligente, porque se não fosse inteligente, não conseguiria faturar 100 milhões de reais. Eu não faturo. Então, eu considero ele mais inteligente que eu. Mas o que falta? Falta entender que o Brasil mudou, que isso daí é dar tiro no pé. E o que é pior, ele já tinha passado as cotas todas da empresa para o nome dos filhos. Só para vocês entenderem que o risco nem estava mais nele. Estava para os filhos agora. E os filhos não administravam a empresa. Cada um fazia uma coisa totalmente diferente. Imagina quando essa pessoa morresse. O Kinder Ovo que surgiria para cada um dos filhos. Meu Deus, isso é meu. Esse crime foi eu que cometi? Foi meu pai? Não foi? Fui eu? O que acontece? Então, não vamos deixar que isso aconteça mais. Para que o nosso país cresça, a gente precisa que os empresários entendam que isso mudou. E, graças a Deus, isso está acontecendo. Eu vejo hoje setores extremamente sonegadores mudando radicalmente. Tá? E aí a gente vem com essa mudança, por quê? Por conta da nota fiscal eletrônica. Porque essas empresas começaram a ter que emitir nota fiscal eletrônica, começaram a ter obrigatoriedade de inclusão da sua contabilidade no SPED contábil e no SPED fiscal. E o que é isso, né? O que é nota fiscal eletrônica, o que é SPED contábil, SPED fiscal e tudo mais. Eu vou mostrar para vocês como vai funcionar, a partir de agora, a estrutura de nota fiscal a partir do modelo eletrônico. Pode fechar. Obrigada. Então, o que acontece? Vou mostrar para vocês o que vai acontecer a partir de agora. Antes, eu sou uma empresa, vendi um determinado produto, emiti uma nota fiscal de papel, mandava esse produto para a transportadora, para a minha própria transportadora, com a nota fiscal, a mercadoria era entregue, ela passava por algumas barreiras ou não, e chegava lá no comprador. O comprador pegava a nota fiscal, assinava o canhoto e devolvia para o entregador, me entregava um canhotinho. Graças a Deus, a gente evoluiu, isso não será mais assim. Mas vamos ver os impactos de risco. Como será? Eu tenho uma empresa, a empresa vende, e, a partir de agora, no momento em que ela vende, para que ela possa me entregar, ela tem que fazer uma pré-validação da nota fiscal eletrônica no computador da Secretaria da Fazenda Estadual. Então, ela vai, manda a nota fiscal eletrônica, a Cefaz valida, ou pré-valida, e dá a autorização, então, para que ela emita e transporte aquela mercadoria. Ok? Só que no momento em que ela mandou a nota fiscal eletrônica, ela mandou para quem? Para a Cefaz. Está onde? No computador de quem? No meu servidor, aqui não é nem no dela, né? Está lá, no computador da Secretaria da Fazenda, que, muito inteligentemente,
autoriza que ela transporte a nota, e a nota não existe mais para ser transportada, ela fica só aqui, né, no computador da Cefaz. Quando a mercadoria for ser transportada, ela vai ser transportada simplesmente com um recibo, que se chama DANF, tá? Que é uma folha de papel A4 com alguns dados importantes da nota fiscal. Mas, olha este ponto. Observa para onde vão sendo informadas ou fazendo uma cópia das informações que chegaram no computador da Secretaria Estadual. O computador central da Receita Federal. Então, aquela nota, quando chega no computador da Secretaria da Fazenda Estadual, num clique assim, ó, plup, foi com cópia para o federal. Tá? Segundos. Já está lá na Receita Federal. Então, eu tenho 2 cópias de nota fiscal. A principal, que é no estadual, e o computador e o banco de dados geral da Receita Federal. Fechado? E aí, essa nota fiscal, ela de fato só vai existir nesses 2 lugares. Ela não existe mais em lugar nenhum. Tanto que quando eu sou parada no posto fiscal, ali, ó, o posto fiscal ele usa aquele determinado documento lá que eu imprimi numa folha A4 para poder visualizar um código de barras e uma chave de acesso, que eu vou mostrar para vocês como funciona, e enxergar a nota no computador da Fazenda. Então, é tudo virtual mesmo. E quando chega ali no comprador, também é a mesma coisa. Ela vai pegar o DANF, vai visualizar a chave de acesso e o código de barras e vai enxergar também a nota lá dentro do computador da Receita Estadual. Só para vocês entenderem o que é o DANF é mais ou menos isso daqui. Ó. Não é uma nota fiscal, não tem valor de nota fiscal, é um recibo, tem um canhoto, porque o brasileiro não conseguiu se livrar do canhoto. Tá? Então, ele tem esse código de barras, que é onde a gente passa o leitor óptico. Ele tem a chave de acesso, que também é onde se possibilita a visualização da nota fiscal. E o canhoto, que originalmente não existia, mas o brasileiro gosta de um papelzinho, quis o canhoto, e a gente colocou o canhoto para poder ajudar todo mundo a não se livrar de antigos hábitos. E aí está o canhoto aí para todos. Para quem quiser usar o canhoto, está aí. Não fiquem tristes. E, então, com aquele microdesenho que eu mostrei para vocês, só do funcionamento, e com aquilo que eu antecipei para vocês um pouco antes sobre risco, o que vocês mesmos, sozinhos, podem chegar à conclusão? Precisa de mim para chegar a alguma conclusão? Não, né? Mas, de qualquer forma, o que eu ando, então, falando daqui para frente? É que, de fato, a administração empresarial inteligente é aquela que identifica se ela tem lucro pagando os impostos. Tem lucro, ainda que seja de 1%, de 2%, continua. Não tem, repensa a estrutura da empresa. Repensa a estrutura de cobrança. Ou setores historicamente sonegadores, como o setor alimentício, por exemplo, senta em associações, senta todo mundo junto e fala assim, olha, o risco é para mim, é para você, é para você, é para você, é para você. Vamos criar uma pauta mínima de valor? Então, o produto tal vai custar no mínimo tanto. Disso daqui ninguém abaixa. Quem abaixar vai ser execrado, vai ser punido, vai ser expulso do país, qualquer coisa vocês inventem aí. Entendeu? Cria uma determinada política para poder brigar do preço a partir do imposto, que é o mínimo. Porque o que acontece hoje? Deve ter reduzido o valor do ICMS e trabalhado na margem do ICMS para ganhar espaço, para ganhar mercado. Aí o outro foi e abaixou também. O outro foi e abaixou, todo mundo abaixou. Então, hoje é como se o ICMS não existisse. Né? Não se coloca o ICMS no preço, não se cobra o ICMS do consumidor final, eles arcam com o risco e ficam administrando a autuação. Não faz nenhum sentido. Né? Nenhum, zero. E com essa prova tecnológica, então, esquece. E foi nesse momento que eles começaram a mudar. E o que eu vi de movimento, gente, foi uma coisa linda, porque você percebe realmente que o país agora vai evoluir. Certo? Agora, onde eu quero chegar? Em nós, né, pessoas físicas. O que a gente precisa fazer? A gente precisa começar a se escriturar também. A gente precisa, no mínimo, começar a chegar em casa hoje, abrir aquela planilha de Excel chatíssima, que eu detesto, por exemplo, e falar assim, receitas da Fabiana, despesas da Fabiana, e todo mês colocar. Porque vai que daqui a 5 anos está tudo sincronizado, e R$1 de diferença chega para mim como autuação online.
via certificado digital que eu abro achando que é reembolso de imposto, por exemplo. Abri, né? Dei certificado digital e tudo mais. É assim que vai acontecer, gente. Vai chegar a autuação online via certificado digital, todo mundo já assina e não dá nem para falar que o certificado digital não é seu, que foi roubado, que alguém pegou, que também não tem essa presunção. Né? Não dá mais. Porque antes a desculpa dos empresários era, olha, a autuação chegou, mas não fui eu que assinei, então não tem validade. Isso não vai rolar, porque vai chegar online. Tá certo? E olha que interessante, para a gente fechar, o que é o SPED? O SPED nada mais é do que todos esses documentos sendo feitos digitalmente. Então, todas as obrigações acessórias tributárias relativas a todos os impostos de pessoa jurídica serão feitas online, através do SPED fiscal, neste caso. E do contábil, e no SPED contábil, acontecerá isso aqui. Antes era assim, a contabilidade gerava uma série de documentos, e livros e pastas, e livros pretos gigantes, né? Que, sometimes, algumas vezes, pegavam fogo, né? Ao longo do trajeto de uma empresa até o depósito. Já vi vários incêndios, tá? E, puxa, agora, como é que eu vou explicar onde estão os livros? Pegou fogo. Puxa. Cidades acontecem. Pois então. Agora eles vão, independentemente, só se pegar fogo no computador central da fazenda. E aí realmente não tem jeito. Mas agora, olha o que vai acontecer. Vai via Receita Net, que todo mundo conhece, todo mundo entrega a declaração de imposto de renda, um arquivo digital com todos os teus livros direto para onde? Para o computador da Receita Federal e para o computador da Receita Estadual. Eu preciso explicar o resto? Ou vocês chegam à conclusão sozinhos? Não, na verdade, vai precisar cada vez mais de contador. Isso aqui não elimina a função do contador, porque é tanta regra tecnológica nova que o que os escritórios de contabilidade estão fazendo? Eles estão tendo que se modernizar muito para cumprir todas as exigências tecnológicas. E, por exemplo, a minha empresa, eu não consigo parar e perder tempo de entregar tudo do jeito que a fazenda quer. Então, lógico, eu tenho que contratar um escritório de contabilidade altamente especializado, com tecnologia suficiente, para poder mandar aquelas informações do jeito que precisa. Mas os problemas hoje eles podem acontecer, inclusive, no momento em que você manda a informação. Porque se você parametrizar errado no sistema uma informação e ela for sendo informada errada ali ao longo dos anos, daqui a pouco você recebe uma autuação por algo que é um mero erro, não é uma sonegação de fato. Então, as empresas pararam de entrar em pânico antes de entrar na nota fiscal eletrônica e no SPED e falaram assim, não, agora eu preciso consertar tudo de uma vez só. Então, tudo que era coisa errada que vinha sendo feito ao longo de milhões de anos tinha que ser consertado de uma vez só. Só que na pessoa física ninguém está falando, né? E aí, como é que faz? Só que o imposto de renda está aqui, ó, rodando e vai rodar desse jeito. E eu tenho certeza que todo mundo aqui faz o imposto de renda todo direitinho, 100% regular, sem esconder nada. Só que eu também tenho que contar com fatos do acaso. Por exemplo, é possível que um pai de família, ou uma esposa, movimente na conta dela, por exemplo, o dinheiro do marido. Como? O marido vai, põe dinheiro na conta dela para pagar o cartão de crédito, ela mesma paga. Ou a mãe dá dinheiro para o filho e o marido repõe. Ou eu empresto dinheiro para minha amiga que me repõe. Todo esse dinheiro não é contabilizado, certo? Então, eu não posso mais usar minha conta bancária para nada que não seja receita contabilizada. Faz sentido? Porque, senão, o valor que eu emprestei para o terceiro passa a ser valor tributável. Ou eu tenho que tomar muito cuidado para tudo que eu emprestar, ou qualquer dinheiro que eu receber, como pagamento, empréstimo, doação, o que quer que seja de fato colocado na minha declaração de final de ano como doação, ainda que seja para filho, para marido, para esposa. E tem uma boa notícia nesse final da conta. Até R$48 mil eu posso doar por ano ou receber por ano, sem tributação do imposto sobre doação. Olha que ótimo. Então, posso. O que eu tenho que ter é cuidado para fazer tudo isso. É ter um grau de detalhe de informar essas situações. Senão, o governo vai te pedir daqui a 3 anos para poder explicar que dinheiro foi aquele movimentado na conta, e tem lá um monte de dinheiro que é reembolso do dinheiro da sua filha. Advogado, sabe o que advogado faz muito, e alguns estão sendo pegos? Reembolso de despesa de cliente, ele usa a conta de pessoa física
não usa a conta do escritório. Então, quando você usa a conta de pessoa física para poder movimentar o dinheiro da empresa, você se ferra, aí é completo, né? Não tem como. Porque o imposto de renda da pessoa física é 27,5% e o da jurídica é 15%, se tiver adicional, mais de 20 mil de lucro por mês é 25%. Só que é receita menos despesa. Na física, é receita menos aquelas super deduções que a gente tem, né? Registro de empregada doméstica, saúde, educação para os filhos até 1.800 ano, que são R$150 mês, né? Dependentes até R$1.200, que também você pode gastar com o seu dependente R$90. Então, se você movimentar qualquer valor de pessoa jurídica na pessoa física, você já vai se ferrar. E existem alguns advogados que não se atentam a isso, que é melhor montar o escritório, a pessoa jurídica do escritório, movimentar o dinheiro lá, vou receber os honorários do cliente. Poxa, se tiver como evitar de receber ele inteiro e depois devolver uma parte para o cliente, é melhor. Ou, se você tiver que, de fato, receber os honorários inteiros na sua conta, para depois repassar para o cliente, que você faça um contrato onde isso esteja claro. Porque eu tenho advogados que foram autuados porque recebiam um valor na conta bancária deles e repassavam, vamos supor, 70% do valor que ele repassava. Então, ele repassava 70% e ficava com 30%. Mas recebia na conta. E não tinha contrato de nada, era tudo no verbal. E aí, como é que eu provo? Né? A prova fica muito frágil. E aí você fala, depois de acontecido, não dá para virar para ele assim, por que você não montou um escritório 5 anos atrás? Por que você não fez um negócio assim, 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 assado? Por que você já não mandou uma parte do dinheiro direto para a conta do... Tem que resolver ali, não dá mais para fazer. Tá certo? Então, se a gente pensar nisso, a gente consegue vislumbrar tudo. E, para fechar, o que acontece? O que vai acontecer, então, a partir de agora? Com todos esses dados nos computadores da Receita Estadual e Federal, os demais órgãos públicos todos passam a ter acesso a eles todos. Então, eu estou aberta, né, para absolutamente todos os órgãos públicos. CVM, Bacen, SUSEP, e absolutamente... Supremo Tribunal Federal vai poder acessar os meus dados, o TST vai poder acessar os meus dados, então isso vai ser utilizado, inclusive, pelo Judiciário. Qual é o ponto que está mais longe de ser cruzado? O cruzamento de informação das receitas estadual e federal com a municipal. Porque como a gente tem 5.000 municípios, e como cada município no Brasil tem sua lei própria, eu necessariamente preciso que primeiro eles implementem em todos os municípios a nota fiscal eletrônica, para depois começar a trocar informações. Mas também, aí a gente já pode pensar em 10, 15 anos para frente, também vai existir um cruzamento de informações entre município, Estado e União. Mas aí vai ser um pouco mais para frente, tá? Porque o município está um pouco mais atrasado, porque são pela quantidade de municípios, tá certo? Então, eu gostaria muito que vocês se lembrassem de mim, pela palestra, pela OAB, pela presença aqui do Dr. Rui, por esse momento super agradável, e jamais por uma autuação. Por favor, se vocês assistiram a minha palestra, já se precavenham agora, não deixem movimentar dinheiro de ninguém na conta de vocês, tomem muita cautela com o dinheiro que movimenta na conta de vocês, já se sinta obrigado a fazer a contabilização de pessoa física, ainda que não seja, tá certo? E lembrem-se de mim só pela alegria, pela palestra, pelo momento novo, mas nunca por uma autuação. Por favor, tá bom? Eu agradeço muito a participação de todos, a presença aqui na OAB com o Dr. Rui e a todos vocês.